Diz assim: cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. E enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada, e as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus. Fala para quem está do seu lado assim: desperta que você vai ver a glória de Jesus. Amém? E os 2 homens que estavam com ele, quando Moisés e Elias iam se retirando, e os 2 homens que estavam com ele, quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será a sua, a outra de Moisés e a outra de Elias. E enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: esse é o meu filho. Jesus estava ali naquela ocasião, e os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha liberdade. Fala conosco, com cada um de nós, que essa palavra possa entrar aqui no nosso coração, que toda barreira, todo impedimento, meu Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos abençoados, instruídos, edificados pela tua palavra e transformados pelo poder desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Então, irmãos, esse texto, né? Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre esta palavra, né? Que porque Jesus, ele sobe ao monte, ele, Tiago e João, e ali no monte, enquanto ele orava, a aparência do rosto de Jesus foi transformada. Enquanto ele orava. E isso, irmãos, isso aqui é para nós vivermos na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando a gente ora, meu irmão, a nossa vida é mudada. A nossa vida é transformada. Talvez Jesus não tinha nada para ser mudado na vida dele, no sentido de ele já era um homem perfeito, mas quando ele orava ali, o rosto dele, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. A aparência do rosto dele foi transformada quando ele orava. Então, meu irmão, a primeira coisa que nós já aprendemos aqui neste texto: toda vez que você ora, creia nisso, meu irmão. Toda vez que você ora, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada pelo poder da sua oração. Quantas vezes a gente está, às vezes, vivendo um problema, vivendo uma angústia, vivendo uma situação, e a gente resolve orar, fala: vou orar, quem sabe, né? E aí a gente experimenta essa verdade aqui que nós estamos falando, de que quando nós oramos, a nossa vida é mudada, o nosso coração é transformado, a gente levanta dali com um novo ânimo, né? Com uma nova graça de Deus, com uma nova motivação para vencer os problemas, porque a nossa vida é mudada quando nós oramos. Quando Ana orou, ela estava angustiada, a sua rival zombava dela todos os dias, sempre, e ela se coloca diante de Deus, e ela está pedindo um filho para Deus, que ela não aguentava mais a humilhação, porque era uma humilhação naquele tempo. A mulher não ter filho era considerado uma humilhação, era considerado uma terra seca, uma terra infértil. E aí Ana se coloca diante de Deus em oração, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, e a Bíblia diz que
depois daquele episódio que o sacerdote achou que ela estava embriagada, e aí ela fala assim: não, meu senhor, tua serva não está embriagada, mas eu venho aqui derramando a minha alma perante o Senhor. O sacerdote ali, ele então fala para ela assim: então, minha filha, que seja feito conforme a tua petição, conforme aquilo que você está orando, que você está falando com Deus. E a Bíblia diz que ela levantou dali, e o que aconteceu? A penina mudou? Não. A Bíblia diz que ela se levantou dali da oração, e o semblante dela já não era triste mais. Era outro semblante, ou seja, quando a gente ora, meu irmão, a nossa vida é mudada. No caso de Jesus, Jesus era o homem perfeito, 100% Deus, 100% homem, não tinha nada para mudar, não tinha nada para melhorar na vida de Jesus. Aí ele resplandece quando ele ora. Quando eles subiram ali no monte para orar, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia, a aparência do seu rosto foi transformada, as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. E aí acontece uma coisa interessante: quando Jesus está orando, aparecem duas pessoas ali conversando com Jesus. Moisés e Elias aparecem ali e eles estão conversando com Jesus. E Moisés e Elias, irmãos, eles eram considerados pelo povo de Israel, era como se fossem celebridades na face da terra. Eram pessoas assim que talvez os israelitas oravam, aqueles crentes fervorosos oravam e falavam assim: quando eu chegar no céu, eu quero ver Moisés, eu quero ver Elias, eu quero conversar com Elias quando eu chegar lá no céu. E de repente agora Moisés e Elias estão ali diante de Pedro, Tiago e João, e Jesus conversando com eles. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma mensagem de um pastor, por isso que eu estou falando, eu aprendi com ele, o pastor Geraldo, lá de Santarém. Foi ele que colocou essa situação, que Deus revelou no coração dele, que Moisés e Elias, nesse tempo aqui, e dá para a gente entender isso pela palavra, eram celebridades, eram pessoas que haviam vivido, já tinham partido, morrido. Não me pergunta por que agora eles estão aparecendo aqui. Deus com certeza tinha um propósito. Eles estavam conversando com Jesus acerca da partida de Jesus, acerca da morte de Jesus, acerca das coisas que iriam acontecer com Jesus. O texto aqui fala que eles estavam conversando com Jesus sobre isso. Eles começam a falar com Jesus, e a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém, daquelas coisas que se cumpririam na vida de Jesus ali em Jerusalém. Algum propósito Deus tinha em que Moisés e Elias estivessem ali naquele momento. E a Bíblia diz uma outra coisa interessante que a gente vai entender aqui nesse texto. Primeiro, entenda que Moisés e Elias eram considerados como celebridades de Israel, pessoas importantes de Israel. E aí acontece, tem uma outra coisa que a gente aprende, porque a Bíblia diz que Pedro e os outros lutavam contra o sono, Não é só essa vez na Bíblia que a gente vê os discípulos lutando contra o sono, Enquanto Jesus está orando, enquanto Jesus está buscando a Deus, eles estão lutando contra o sono, contra a sonolência. Não é a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia, A gente vê em outros episódios, outros momentos, que os discípulos estavam dormindo ali, lutando contra o sono. E aqui a Bíblia diz que eles lutavam contra o sono, mas eles acabaram despertando. Agora imagina se eles não tivessem despertado, irmãos. Imagina quantas vezes Deus nos desperta no meio da noite. Às vezes a gente está com muito sono, e muitas vezes Deus está nos despertando porque Ele quer nos mostrar alguma coisa, Ele quer falar conosco alguma coisa.
Muitas vezes Ele quer nos dar uma experiência, muitas vezes Ele nos desperta para orar por alguém, às vezes é uma oração de 1 minuto, né? Vem o nome de uma pessoa, de uma família, e aí você, oh Deus, abençoe aquela pessoa, guarda, livra do mal, se está passando algum problema, dá o livramento para aquela pessoa, né? Somente ore, meu irmão, mesmo que não for nada depois, mas você não perdeu nada de orar. Então, meu irmão, imagine se Pedro, Tiago e João, eles não tivessem despertado do sono, eles não teriam visto aquela glória maravilhosa, aquele momento maravilhoso ali, a experiência que marcou a vida deles. É por isso, meu irmão, que essas experiências que os discípulos viveram, é por isso que lá na frente, no final da vida de cada um deles, irmãos, eles não têm medo de entregar a própria vida pela causa de Jesus. Por isso que lá na frente, o próprio Pedro que está aqui, quando eles querem crucificar a Pedro, ele fala assim, não, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre Jesus, me crucifica de cabeça para baixo. Por quê, irmãos? Por causa de experiências como essas, eles não tinham como negar. Eles não tinham como negar a glória de Deus, eles não tinham como negar a majestade de Deus que eles viram na vida de Jesus, eles não tinham como negar essas experiências que eles tiveram com Deus. Por isso, meu irmão, que nós precisamos, o crente, meu irmão, precisa buscar experiência com Deus. Você precisa orar, e pedir, Deus, me dá experiência, me dá visão, né? Me dá os dons. Nós falamos aqui há poucos dias sobre os dons espirituais, que as pessoas não buscam mais os dons espirituais. Os crentes, tá bom, só de vir na igreja, ouvir a palavra, voltar a casa, já tá bom demais. Não, meu irmão, Deus tem mais para você. Comece a orar, comece a pedir experiência com Deus, comece a ter experiências através da oração, comece a orar por coisas que você sonha, por coisas que parecem impossível para você. Comece a orar, meu irmão, e pedir experiência com Deus. Os meninos, Daniel, o André, Felipe, Davi, os adolescentes estão aqui hoje, né? Adolescente, pré-adolescentes, né? Começa a orar, pedir experiência com Deus, porque essas experiências que marcam a vida de uma pessoa para sempre, irmão. Uma pessoa que vê a glória de Deus, ele nunca vai deixar aquela música que a gente canta, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Então eles tiveram essa experiência, isso aqui é uma de tantas experiências que eles tiveram com Deus, meu irmão, mas às vezes para a gente ter experiência com Deus, a gente precisa dar um start, meu irmão, a gente precisa acordar, a gente precisa despertar para a vida, precisa começar a ler sua Bíblia, começar a buscar a presença de Deus, é acordar, levanta e resplandece, né? A Bíblia diz, levanta e resplandece, porque já vem brilhando a sua luz, né? Tem que se levantar, meu irmão. Pode aceitar uma vida de mornidão espiritual, uma vida muito tranquila. Não, meu irmão, espiritualmente não. Busque experiência com Deus, fala com Deus. Coloque diante de Deus seus sonhos. Faça uma listinha de oração, não tem problema não. Deus responde, meu irmão. Deus responde. Eu tinha uma listinha de oração que está praticamente fechada, né? Respondida. Entre as coisas que estava lá na minha listinha, eu queria casar, eu era solteiro, casei bem demais, queria ter filhos, queria ter uma casa, queria ter o meu carro para andar, são sonhos que Deus realiza, meu irmão. A primeira coisa grande que Deus faz na vida da gente é a salvação, meu irmão. É a gente ter Jesus na nossa vida. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que fala assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com Ele todas as coisas? Ou seja, coloca lá Jesus como a coisa mais importante que Deus já deu para nós. Agora, como não nos dará com Ele, com Jesus, todas as demais coisas? Então não tem nada grande para Deus, uma vez que ele já deu o seu melhor, já deu o seu próprio filho, meu irmão. Não tem nada difícil para Deus fazer.
Tem alguém enfermo, tem alguém desenganado pelos médicos, como nós oramos hoje aqui pelo João Vitor, ore realmente, e ore mesmo, e ore crendo, meu irmão. Quantas vezes Deus já operou milagre, a gente que orando aqui, pessoas sendo curadas lá, né? Então eles despertaram, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele, Moisés e Elias. Quando Moisés e Elias se iam retirando, Pedro, sem saber o que dizia, né? Ele ficou tão extasiado, tão maravilhado, que ele não sabia o que falar. Sabe o que a gente faz quando a gente não sabe o que falar, meu irmão? Fica calado. Só contemple, né? A glória de Deus, as coisas de Deus. Tem hora que a gente está na presença de Deus, a gente não sabe o que falar. Seja por problema que a gente está passando, ou às vezes até mesmo quando a gente está empolgado, emocionado, né? Na presença de Deus, tem hora que a gente não sabe o que falar, não fala nada. Só contemple a glória de Deus. Só contemple a glória de Deus, fica ali quietinho. Um livro que eu li há pouco tempo, chamado Paixão pela Sua Presença, o autor fala muito sobre isso, eu aprendi um pouquinho sobre isso. Da gente ficar num cantinho, num lugar, senta lá, numa cadeira de balanço, senta lá no cantinho, fica lá quieto, o seu pensamento voltado para Deus, quando não sabe o que falar, fica quietinho. Deixa Deus falar com você. Deus fala, meu irmão, com a gente. Deixa Deus falar com você, sim. Eu tive uma experiência assim, tão tremenda, agora à tardezinha, assim. Eu estou lá assim, estou lá em casa, meu Deus, sabe aquele situação assim, aquele vazio assim para, tipo assim, vai ter culto daqui a pouco, eu não tenho nada para falar, Deus. Eu falei assim, não vou ficar aqui não. Aí, li a Bíblia, folhei para lá, folhei para cá, tal. Deitei na cama, encostei a cabeça aqui no travesseiro. E fui orando, alguma coisinha ali, sem querer falar muita coisa, falando em línguas. Daqui a pouco vem umas visões, vem umas palavras, né? Vem algumas revelações. Deus fala com a gente, irmãos. E às vezes não é por muito fazer, não é por muito ficar doido e procurando. Não, meu irmão, é só que você quer estar na presença de Deus. Se colocar ali, oh Deus, eu não tenho nada. Vou pregar hoje à noite, não tem nada para falar. Daqui a pouco vem esse texto aqui, vem essas palavras, a revelação. Meu irmão, às vezes a gente precisa se aquietar na presença de Deus. Quase que eu erro a hora de vir para a igreja. Quando fui olhar no relógio, era 6h33, eu não tinha nem tomado banho ainda. Então, meu irmão, eles não sabiam o que falar. Quando Moisés e Elias se iam retirando, Pedro, sem saber o que dizia, mas falou a si mesmo, né? Foi bom que ficou para nós. Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés, e a outra para Elias. E aí, meu irmão, olha só o que Jesus passava com seus discípulos. Porque antes de Moisés e Elias chegar, como é que estavam os discípulos? Como é que eles estavam? A situação deles? Lembra do texto aqui? Pedro e os outros lutavam contra o sono. Jesus está ali, o Filho de Deus. Eles estão cochilando, né? E aí quando aí eles despertaram um pouquinho, viram a glória de Jesus, e viram os 2 homens que estavam com Jesus, e agora eles empolgam porque está ali Moisés e Elias. As celebridades agora estão ali, as pessoas importantes agora estão ali. Mas e a importância de Jesus, meu irmão? Às vezes a gente age da mesma maneira, meu irmão. A gente age da mesma maneira, a pessoa vai no culto, se não tiver fulano de tal ali, aí chega lá, não é aquele pregador que eu estava esperando que estivesse lá. E aí a gente fica procurando as celebridades no YouTube, né?
um melhor que o outro, né? O pastor Hélio parece que ontem até falou numa palavra que a gente teve na Urmiban, que foi ontem ali na primeira igreja batista, reunião da Urmiban, e parece que ele falou um pouco sobre isso. Se a gente fosse comparar hoje, mas se você for ficar comparando com o outro, a gente está frito, porque tem muito cara lá na internet, os caras, cada um prega melhor que o outro, né? E às vezes as pessoas ficam assim, procurando celebridades. Fico muito sem graça, quem já foi comigo em algum evento que tem gente importante assim, né? De vez em quando a gente vai, mas aí todo mundo quer ir lá tirar foto, toda vez eu fico sem graça, meu irmão, não é que eu estou com vergonha, com medo da pessoa não querer tirar foto, porque eu fico assim, ele é igual eu, assim, é gente como a gente, de carne e osso, é homem de Deus, que vai morar no mesmo céu, é a mesma coisa, é a mesma essência, meu irmão, que faz a diferença na vida da gente, na vida daqueles celebridades, é Jesus, o importante é Jesus, meu irmão. Não é a celebridade que é importante. Então eles estavam ali, quando Jesus estava sozinho, eles estavam cochilando. E aí quando aparece Moisés e Elias, eles despertaram e começaram, oh maravilha de Jeová, aleluia! Né? E aí, oh Jesus, que maravilha, vamos fazer uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E aí, enquanto eles falavam isso, enquanto ainda falava, uma nuvem os envolveu, enchendo-os de medo. Toda vez, meu irmão, que tem a manifestação da presença de Deus, vem o medo, não é um medo igual o medo que o inimigo causa nas pessoas, não, mas vem um temor santo de Deus na nossa vida, quando a glória de Deus realmente se manifesta ali. Muito tempo atrás, um dia, eu estava na minha casa de noite, eu ainda era solteiro, no meu quarto, eu vi entrando uma glória de Deus, assim, uma manifestação, uma glória, causa um terror na gente, um medo, um temor, um temor santo no coração da gente. A gente pensa assim, ai meu Deus, vou morrer agora. Um amigo meu, uma vez, de Valadares, o Marcelo de Valadares, ele uma vez, ele também estava deitado, e ele viu o céu se abrir sobre ele assim. Ele falou que teve tanto medo de morrer naquele momento. Porque, irmãos, é normal, quando a glória de Deus se manifesta, vem um temor tremendo, e a glória de Deus, a nuvem da glória de Deus se manifestou naquele lugar, enquanto o Pedro ainda está falando, ô Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para Elias, outra para Moisés, e depois vamos fazer uma para você também, Jesus. Mas o foco ali era quem? Elias e Moisés. E aí, Deus se manifestou naquele momento, meu irmão. Porque Deus viu que a motivação do coração de Pedro não era correta. Deus viu que Pedro agora tirou a atenção dele do mestre, do seu filho amado Jesus, e estava colocando toda a atenção, todo o foco em Moisés e Elias. E a Bíblia diz, meu irmão, porque Jesus ali é o próprio Deus, é o Filho de Deus, que é Deus, que é o Verbo de Deus que se fez carne, e a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, meu irmão, ninguém. Nunca coloque ninguém na sua vida acima de Jesus, meu irmão, ninguém. Nem o esposo, meu irmão, minha irmã. O seu esposo não pode estar no lugar de Jesus na sua vida, não. Jesus tem que estar no centro do relacionamento, do casamento. A esposa não pode estar no lugar de Jesus, não, porque se um dia a esposa morre, o homem desvia. Os filhos não podem estar no lugar de Deus, no lugar de Jesus na nossa vida. Nada, meu irmão, nada pode ser celebridade na nossa vida. Nossa atenção tem que estar voltada totalmente, 100% para Jesus, meu irmão. É isso que Deus quer de mim e de você. Aí Deus se manifesta lá na nuvem, porque Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém, meu irmão, não aceita, não, nunca queira competir com a glória de Deus,
Nunca queira colocar ninguém no lugar de Jesus na sua vida. Nunca queira, meu irmão. A voz surgiu e os envolveu. E eles ficaram... Já pensou, irmãos? Num culto desse que a gente está aqui, e a glória de Deus desce sobre esse... Obrigado. Esse menino é diácono nato, viu? Obrigado, Daniel. Já pensou, irmão, se a gente está aqui e a glória de Deus desce sobre esse lugar aqui de uma maneira assim visível, né? Já pensou? A glória de Deus desceu, envolveu eles. Então uma voz que vinha da nuvem diz: este é o meu filho. Tem uma tradução que diz assim: esse é o meu filho amado. Nessa minha tradução aqui, ele diz assim: esse é o meu filho, meu escolhido. É aquele que eu escolhi, é a ele que vocês têm que ouvir, não é mais Moisés e Elias, não. Já teve o tempo de Moisés, já teve o tempo de Elias, mas agora é o meu filho que vocês precisam ouvir, irmãos. É Jesus que a gente precisa ouvir. É Jesus que você precisa ouvir. É para ele que você tem que perguntar, você tem que indagar, é com ele que você tem que falar, é com ele que você tem que se abrir o seu coração. Muitas vezes é Jesus que nós precisamos ouvir, irmãos. Se a gente ouve Jesus, meu irmão, e o maior desafio nosso é esse, é ouvir a voz de Jesus falando conosco, nos dando direção, nos guiando, nos levando, meu irmão, não para onde nós queremos ir, mas para onde Ele quer nos levar, sermos guiados por Ele, sermos guiados por Jesus. Por isso que Deus está falando que, olha, Ele que é o meu filho amado, este é o meu filho amado, é a Ele que vocês têm que ouvir, não é Moisés, não é Elias, é o meu filho Jesus que vocês precisam ouvir. E a gente precisa, meu irmão, ouvir Jesus. Tudo que a gente for fazer, meu irmão, ore a Deus, no nome de Jesus. Fala: Jesus, fala comigo, me mostre de alguma forma. E Deus vai falar com você. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar circunstâncias, Ele vai falar direto no seu coração. Mas quando você, meu irmão, você propõe no seu coração realmente, fala: não, eu quero ouvir a voz de Jesus nessa decisão que eu tenho que tomar. Eu quero ser guiado pela voz de Jesus, não pela minha própria voz. Não ser guiado pelas pessoas. Quem não sabe para onde está indo, meu irmão, qualquer caminho serve. Você já ouviu esse ditado? Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas a gente tem que saber para onde a gente está indo, irmão. A gente tem que saber quem é o Senhor da nossa vida, é Jesus Cristo. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Certa vez Jesus falou para os discípulos, e às vezes vale para nós também, falou assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu falo? E que vocês me chamam Senhor e Senhor, mas vocês não estão me ouvindo? Então, meu irmão, cristianismo é relacionamento, meu irmão. Cristianismo é a gente se relacionar com Deus, é a gente buscar a Ele, a gente ser guiado, ser direcionado por Ele, às vezes falando diretamente conosco, às vezes usando pessoas, mas usando aqui principalmente a palavra de Deus, meu irmão. Quando você está ouvindo Jesus, você está ouvindo a palavra de Jesus, aquilo que Ele fala, que Ele já falou e já deixou aqui na Bíblia para nós também. E nesse mundo que a gente vive, meu irmão, a gente precisa realmente ouvir Jesus. Porque tem muitas vozes neste mundo. A gente está vivendo um tempo, meu irmão, se você assistir um pouquinho de televisão, prestando bem atenção, a gente está vivendo um tempo que as pessoas, eles estão lutando já há muito tempo para que as coisas erradas sejam as coisas certas, né? Há muito tempo, e isso vai entrando sutilmente na nossa vida, meu irmão. O espírito do erro, meu irmão, vai entrando de maneira sutil na nossa vida, e a gente, se não estiver ouvindo Jesus falando conosco, a gente é enganado, meu irmão, porque é muito sutil.
né? Tantas coisas que tem mudado neste mundo, meu irmão, que vai contra a palavra de Deus, vai contra os princípios da palavra de Deus. Agora, se a gente estiver ouvindo Jesus, cada situação que a gente passar, cada situação que a gente enfrentar, lá na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, a gente está ouvindo Jesus, a gente vai saber como que eu vou agir diante dessa situação. O que Jesus faria? Eu preciso ouvir Jesus. O que Jesus faria? Hoje eu estava vendo uma reportagem, não entenda mal, mas eles desfocam a imagem assim, né? E aí, um carro tinha atropelado. E eu fiquei assim, puxa vida, atropelou e tal. Mas o jeito que colocou as coisas assim, parecia que era uma pessoa. Não que os animaizinhos não tenham valor, não é isso, meu irmão. E nem que a gente vai ficar fazendo maldade e apoiando maldade com os animais. Mas hoje as pessoas estão colocando os animais acima do ser humano. Ah, o meu bebezinho. Ah, meu filhinho. Ah, o irmãozinho, agora chegou o irmãozinho para vocês. Meu irmão, inverte os valores. Isso aí é sutil, meu irmão. Todo mundo ama animais. Mas é uma coisa tão sutil que eles vão colocando animais. Aí tem gente que não tem nem um filho. Tem gente que não tem nem por escolha. Eu não quero menina, eu não gosto de criança. Tem gente que não gosta de criança, meu irmão. Mas ama os cachorrinhos, dorme com o cachorrinho, né? Enche a casa de um monte de cachorro e bicho de todo jeito, e gato e tal. Mas não gosta de criança, inversão dos valores, são coisas assim, meu irmão. Quando a gente olha para Jesus, ele amava gente, ele amava pessoas, ele se dava por pessoas, ele deu a própria vida por gente, meu irmão, por pessoas, ele amava as pessoas, meu irmão. Tem até um vídeo que eles colocaram um dia desse, também, de um mendigo na rua, e um cachorrinho com mendigo, não sei quantos viram isso aqui. E aí a pessoa chega e fala assim, oh, coitadinho dele, gente, ele não pode ficar na rua e tal. Aí o mendigo, mas eu estou aqui na rua. Não, mas ele não pode ficar aqui na rua, tadinho dele. Oh, meu bonitinho, não pode. Aqui, eu vou dar um dinheiro. Não, mas não é para você comer, não. É para você comprar uma caminha confortável para ele e não sei o quê. Ali estava ilustrando, meu irmão, que essa inversão de valores que a gente tem vivido hoje. Entenda, você pode ter cachorro, pode gostar de cachorro. Agora, meu irmão, de cachorro, de gato, que for. Mas a gente não pode inverter os valores, meu irmão. Um animal não pode ser mais importante do que uma pessoa. E outras coisas que se a gente não tiver atento, meu irmão, para ouvir a voz de Deus falando conosco, ouvir Jesus mesmo, olhar para Jesus, olhar para a Bíblia, valores deste mundo estão sendo invertidos de todas as formas. E quem fala qualquer coisa contra aquilo, é preconceituoso. Não, meu irmão, são valores da palavra de Deus. Fizeram mudaram até uma Bíblia, você sabe, né? Tem a Bíblia contemporânea, me parece, que eles tiraram todos os versículos da Bíblia que falavam sobre o homossexualismo, foi tirado aqui da Bíblia, eles tiraram da Bíblia. A Bíblia contemporânea, né? Mudando os valores. Um pastor famoso no Brasil, há pouco tempo, ele declarou que a Bíblia precisa ser atualizada, porque tem muito preconceito na Bíblia, e tantas coisas que tem na Bíblia que ele foi criticando, né? Essa questão do homossexualismo, essa questão de escravatura, né? Que tem na Bíblia, fala de servos, de escravos e tal. Na visão dele tem que ser atualizada a Bíblia, todas essas coisas, a Bíblia tem que ser revista, né? Então, meu irmão, a quem nós estamos ouvindo? A quem nós vamos continuar ouvindo? Eu creio que Deus vai bradar, assim como ele bradou lá com Pedro, Tiago e João. Olha, não é Moisés e Elias. E olha que Moisés e Elias era gente boa, gente de Deus. Tá, meu irmão? Ele falou assim, mas mesmo assim, não é mais Moisés e Elias que vocês precisam ouvir.
Este é o meu filho amado. Não coloca Moisés no lugar dele, não coloca Elias no lugar dele, não coloca celebridade nenhuma no lugar do meu filho, aleluia. Isso que ele estava falando, meu irmão. Este é o meu filho amado. É a ele que vocês precisam escutar. Ouçam-no. E aí quando a voz silenciou, Deus falou assim, também eu vou levar embora o Moisés e o Elias. E aí ficou só Jesus ali. E os discípulos ficaram tão, assim, chocados, né? Que eles se silenciaram, né? Eles se silenciaram naquela ocasião. E eles não contaram a ninguém aquilo que eles tinham visto. Até que Jesus morreu e ressuscitou, e depois eles contaram o que ficou aqui na Bíblia. Então, meu irmão, queria pedir que você ficasse de pé, nós vamos orar. Queria que você, no fundo do seu coração, falasse assim com Deus: Deus, eu quero ouvir Jesus. Eu quero ouvir a voz de Jesus, mais do que qualquer pregador famoso, qualquer homem famoso dessa terra. Eu preciso ouvir é Jesus. Eu preciso ter experiências com Jesus. No nome de Jesus, Deus quer te dar experiências com Ele, meu irmão. Ele quer ouvir a sua oração, o seu clamor, Ele quer falar com você. A Ele ouvir. Nós precisamos ouvir Jesus, irmão. Em cada área da nossa vida, cada decisão que nós tivermos que tomar, no nosso relacionamento com as pessoas, meu irmão. Escuta Jesus. Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, pela bondade do Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque eu creio, meu Pai, que o Senhor quer dar experiências para cada um de nós aqui, meu Deus. E nós declaramos, diga assim comigo, fala assim: eu quero ouvir Jesus. Eu quero conhecer Jesus cada vez mais. Diga assim: me ajude, Senhor, a nunca colocar ninguém acima do Senhor. Nenhuma celebridade é maior do que o meu Jesus. Diga de novo: nenhuma celebridade é maior do que o meu Jesus. Diga assim: ninguém é maior do que o meu Jesus. Aleluia. Receba Jesus, continue adorando, continue falando com Jesus, falando: Deus, eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir a sua voz, Jesus. Fala comigo, Jesus, nessa noite. Fala comigo, Jesus.